Número 15. Rio Negro. O Rio Negro e a vida sem tocar o chão. Antes que qualquer pessoa chegue aos bairros movimentados ou às comunidades flutuantes de Manaus, ela precisa primeiro encontrar o rio que torna tudo isso possível. Este é o Rio Negro, um dos maiores rios de águas negras da Terra e a fonte de vida de milhões de pessoas que vivem nas profundezas da floresta amazônica. Estendendo-se por mais de 2.200 quilômetros antes de se unir ao poderoso Rio Amazonas, o Rio Negro é diferente de quase qualquer outro rio do planeta. Suas águas são tão escuras que muitas vezes parecem vidro negro polido, refletindo o céu como um gigantesco espelho. Ao nascer do sol, sua superfície brilha com uma luz dourada, enquanto ao pôr do sol se transforma em um mar infinito de tons profundos de laranja e carmesim. O rio recebe sua coloração negra não por causa da poluição ou da lama, mas por milhares de anos de decomposição de folhas, raízes e plantas da floresta. Esses materiais orgânicos liberam ácidos naturais chamados taninos na água, criando sua aparência característica semelhante à do chá. Devido à sua natureza ácida, há menos mosquitos aqui do que em muitas outras partes da Amazônia, tornando o ambiente surpreendentemente mais confortável em comparação com os rios de águas brancas próximos. No entanto, além de sua beleza deslumbrante, existe uma realidade que a maioria dos visitantes jamais vê. Para milhares de famílias que vivem às margens do Rio Negro, o rio não é apenas uma paisagem. Ele é sua estrada, supermercado, local de trabalho, área de lazer, às vezes, até sua única fonte de água potável. Existem vilarejos onde as pessoas podem passar semanas sem colocar os pés em terra firme. Todos os aspectos da vida cotidiana acontecem sob plataformas flutuantes, trapiches de madeira ou casas equilibradas sobre altas estacas acima da água. Imagine acordar todas as manhãs com o suave balanço da sua casa. Em vez de ouvir carros ou motocicletas, os primeiros sons são os pássaros chamando da floresta, barco de madeira passando ao longe e o interminável som dos peixes quebrando a superfície tranquila da água. As crianças saem de casa de canoa em vez de bicicleta. Os pais viajam de barco para o trabalho. Até mesmo visitar um vizinho significa atravessar a água em vez de caminhar por uma rua. Durante a estação seca, o Rio Negro parece calmo e previsível. Mas quando chega a estação das chuvas, tudo muda drasticamente. O nível da água pode subir mais de 15 metros, engolindo florestas, estradas, praias e paisagens inteiras sob as águas da inundação. Árvores que antes estavam em terra firme passam a parecer crescer diretamente do rio. Passarelas de madeira desaparecem sob a água, obrigando os moradores a construir pontes temporárias ou a viajar exclusivamente de canoa. As pessoas aqui se adaptaram a essas mudanças sazonais dramáticas ao longo de inúmeras gerações. As casas são projetadas para flutuar ou permanecer muito acima dos níveis esperados das enchentes. As famílias monitoram cuidadosamente o rio todos os dias porque a água determina tudo, desde as oportunidades de pesca até as rotas de transporte e até mesmo a frequência escolar. Viver sem tocar o chão pode parecer impossível para muitas pessoas ao redor do mundo, mas aqui isso é completamente normal. Um bebê recém-nascido pode passar seus primeiros anos quase inteiramente sobre trapiches flutuantes. Os moradores mais idosos frequentemente se lembram de meses inteiros em que mal caminharam em terra firme porque as águas das enchentes cobriam todos os caminhos que levavam ao continente. O rio também dita a economia local. Pequenos barcos de madeira chegam transportando peixes frescos, frutas tropicais, verduras, combustível, materiais de construção e suprimentos do dia a dia. Mercados flutuantes surgem onde comerciantes vendem seus produtos diretamente de seus barcos. Em vez de estacionar carros, as famílias amarram suas canoas ao lado de suas casas da mesma forma que outras pessoas estacionam bicicletas ou motocicletas. A pesca continua sendo o coração da sobrevivência para muitas comunidades. Antes do nascer do sol, os pescadores seguem para as águas escuras em busca de espécies como tambaqui, tucunaré e pirarucu, um dos maiores peixes de água doce do mundo. Uma pesca bem-sucedida significa alimento para a família e talvez renda suficiente para comprar arroz, óleo de cozinha, medicamentos ou materiais escolares. Apesar da generosidade do rio, a vida nunca é fácil. Emergências médicas tornam-se jornadas perigosas que podem exigir horas de viagem de barco até o posto de saúde ou hospital mais próximo. Durante as tempestades, o transporte pode se tornar quase impossível, pois ventos fortes criam ondas perigosas capazes de virar pequenas embarcações.
Para mulheres grávidas, idosos ou crianças com doenças graves, a distância até o serviço de saúde pode significar a diferença entre a vida e a morte. A educação representa outro desafio diário. Algumas crianças viajam por mais de 1 hora de barco todas as manhãs apenas para frequentar a escola. Durante enchentes severas ou tempestades, as aulas podem ser canceladas porque a viagem se torna perigosa demais. Ainda assim, apesar desses obstáculos, as famílias continuam priorizando a educação, esperando que seus filhos um dia tenham oportunidades além do rio. Quando a escuridão cai, o Rio Negro se transforma em um mundo completamente diferente. Sem as luzes da cidade, o céu noturno explode com incontáveis estrelas raramente visíveis nas áreas urbanas. O rio torna-se quase silencioso, exceto pelos insetos, sapos, cantos distantes de pássaros e ocasional mergulho de animais invisíveis atravessando a escuridão. Pequenas lanternas e lampiões a óleo começam a brilhar dentro das casas ribeirinhas, criando pequenas ilhas de luz quente espalhadas sobre a vasta água negra. Para quem vem de fora, esse estilo de vida pode parecer isolado ou primitivo. Mas para o povo do Rio Negro, o rio não é um obstáculo, ele é o lar. Durante séculos, moldou suas tradições, cultura, habilidades de sobrevivência e identidade. Cada remada, cada rede de pesca, cada casa flutuante conta a história de pessoas que aprenderam a viver em harmonia com um dos ecossistemas mais poderosos da Terra. O Rio Negro é muito mais do que um belo destino. É um mundo vivo onde a natureza determina o ritmo de cada dia, lembrando-nos de que, no coração da Amazônia, a sobrevivência começa não em terra firme, mas sobre a própria água. Número 10. A beleza do Rio Negro e a vida sob lampiões de óleo tremeluzentes. À medida que o brilhante sol tropical desaparece lentamente atrás da densa floresta amazônica, uma transformação extraordinária começa ao longo do Rio Negro. Os reflexos deslumbrantes que dançavam sobre a água negra durante todo o dia desaparecem gradualmente na escuridão. O som dos motores dos barcos torna-se mais raro. Os pássaros recolhem-se às copas das árvores e um silêncio tranquilo toma conta das comunidades flutuantes. Para milhões de pessoas que vivem em cidades modernas, a escuridão significa simplesmente acender um interruptor. Mas para muitas famílias espalhadas pelas áreas remotas ao redor de Manaus, o anoitecer traz uma realidade completamente diferente. Em inúmeros assentamentos flutuantes e vilarejos ribeirinhos isolados, a eletricidade continua sendo instável ou simplesmente inexistente. Quando o sol se põe, as casas são iluminadas não por lâmpadas elétricas, mas por pequenos lampiões de óleo, lanternas artesanais, velas, às vezes, fracas luzes alimentadas por energia solar que oferecem apenas um brilho suave. Essas pequenas chamas tornam-se o centro da vida familiar após o pôr do sol. Dentro das simples casas de madeira construídas sobre o rio, as crianças se reúnem ao redor dos lampiões tremeluzentes para fazer suas tarefas escolares. Os pais preparam a refeição da noite enquanto economizam cuidadosamente o precioso combustível. Os avós contam histórias transmitidas de geração em geração, compartilhando lendas da floresta amazônica, misteriosos espíritos dos rios, sucuris gigantes e criaturas que, segundo a tradição, protegem a floresta. A suave luz amarela cria uma atmosfera que parece quase atemporal. As sombras dançam pelas paredes de madeira enquanto cada movimento faz a chama tremular. Do lado de fora, a imensa água negra reflete as estrelas, tornando difícil distinguir onde o rio termina e onde o céu noturno começa. Muitas dessas comunidades recebem eletricidade apenas por algumas horas por dia, proveniente de geradores a diesel barulhentos, enquanto outras dependem inteiramente de baterias carregadas por pequenos painéis solares quando o clima permite. Durante longos períodos de chuva, até mesmo a energia solar se torna escassa, obrigando as famílias a recorrer mais uma vez aos tradicionais lampiões de óleo. O combustível para esses lampiões é caro. Cada litro geralmente precisa ser transportado de barco desde Manaus ou de assentamentos maiores, tornando-se um recurso extremamente valioso. As famílias utilizam cada gota com muito cuidado, apagando os lampiões sempre que possível para fazer os suprimentos durarem até a próxima entrega. Sem eletricidade constante, a rotina diária segue o ritmo natural do sol. As pessoas acordam antes do amanhecer, realizam a maior parte do trabalho durante as horas de luz e se recolhem muito mais cedo do que os moradores das grandes cidades. Pescar, consertar barcos, colher frutas, lavar roupas e cuidar das casas são atividades realizadas enquanto ainda há luz do dia.
A ausência de eletricidade afeta praticamente todos os aspectos da vida. Geladeiras são raras, tornando a conservação dos alimentos extremamente difícil. O peixe fresco precisa ser consumido rapidamente, salgado, defumado ou vendido imediatamente. Medicamentos que necessitam de refrigeração tornam-se difíceis de armazenar com segurança. Dispositivos eletrônicos são limitados e carregar um telefone celular pode se tornar um luxo em vez de uma conveniência cotidiana. Apesar dessas dificuldades, existe um impressionante espírito de resistência. As famílias desenvolveram soluções práticas ao longo de gerações. A água da chuva é coletada durante as fortes tempestades tropicais. Prateleiras feitas à mão mantêm os alimentos longe dos insetos. Métodos tradicionais de preparo preservam carnes e peixes por períodos mais longos. O conhecimento transmitido de pais para filhos continua sendo um dos maiores patrimônios da comunidade. À medida que a noite se aprofunda, a floresta ao redor ganha uma vida impressionante. Incontáveis insetos produzem uma verdadeira orquestra de sons. Sapos cantam nas florestas alagadas. Peixes saltam da água escura. Ocasionalmente, o rugido distante de uma onça-pintada ou o chamado assustador de aves noturnas ecoa pelo rio. Cada som lembra aos moradores que eles compartilham seu lar com um dos ecossistemas mais ricos da Terra. Para visitantes acostumados a ruas intensamente iluminadas e eletricidade constante, a escuridão pode parecer esmagadora. No entanto, depois de pouco tempo, muitos descobrem algo inesperado. Sem a luz artificial ofuscando a noite, as estrelas parecem mais brilhantes do que jamais imaginaram. A Via Láctea estende-se pelo céu com detalhes extraordinários, enquanto o rio reflete cada constelação como um segundo universo sob os barcos. A vida sob lampiões de óleo tremeluzentes, sem dúvida, desafiadora. Serviços de saúde limitados, comunicação precária, combustível caro e a luta constante pelas necessidades básicas tornam a sobrevivência difícil. Ainda assim, essas comunidades continuam preservando suas tradições, seus laços familiares e um modo de vida moldado pela Amazônia durante séculos. Em um mundo cada vez mais dependente da tecnologia, as pessoas que vivem ao longo do Rio Negro nos lembram de que a verdadeira resistência muitas vezes não nasce da conveniência, mas da adaptação. Suas noites podem ser iluminadas por nada além de uma pequena chama, mas dentro dessas modestas casas arde algo ainda mais forte, a determinação de sobreviver em um dos lugares mais belos e implacáveis da Terra. Número 5. Quando o rio se torna uma ameaça, a realidade no Rio Negro. O Rio Negro é um dos maiores e mais misteriosos rios da Terra, fluindo por mais de 2.200 quilômetros antes de se unir ao poderoso Rio Amazonas. Suas águas escuras sustentam a vida humana há milhares de anos. Para quem vem de fora, o rio parece tranquilo, quase mágico. A superfície negra e calma reflete a floresta tropical como um gigantesco espelho, criando uma das paisagens mais deslumbrantes da América do Sul. Mas, para as pessoas que chamam suas margens de lar, o Rio Negro é muito mais do que um belo rio. Ele é sua estrada, seu mercado, sua fonte de alimento e, às vezes, seu maior inimigo. Todos os anos, a vida de milhares de famílias é determinada pelos humores imprevisíveis do rio. Durante a estação chuvosa, o Rio Negro sobe de forma dramática. Em alguns anos, o nível da água pode aumentar mais de 15 metros, engolindo florestas, estradas, cais e até bairros inteiros. As casas flutuantes sobem junto com a água, mas nem todas as estruturas resistem à pressão constante. Passarelas de madeira desabam. Barcos se soltam de suas amarras. Casas construídas sob frágeis palafitas podem inclinar-se ou ser completamente levadas pela correnteza. Em Manaus, a temporada anual de cheias não é apenas um evento natural, é uma estação de incertezas. As famílias observam a água se aproximar lentamente de suas portas dia após dia. Crianças que antes brincavam em ruas de terra passam a se deslocar de canoa para todos os lugares. As escolas tornam-se difíceis de alcançar. Os comércios locais enfrentam dificuldades para receber suprimentos. Até mesmo emergências médicas tornam-se mais perigosas, pois as ambulâncias não conseguem chegar a muitas comunidades. Ironicamente, apenas alguns meses depois, chega a crise oposta. A estação seca transforma o mesmo rio em um mundo completamente diferente. À medida que o nível da água baixa, centenas de barcos ficam presos na lama espessa.
Pequenos igarapés desaparecem completamente. Vilarejos que dependiam do transporte fluvial tornam-se subitamente isolados. Os pescadores precisam viajar cada vez mais longe em busca de peixes, gastando mais combustível e capturando menos alimento. Algumas comunidades ficam tão isoladas que necessidades básicas, como medicamentos, gás de cozinha e alimentos frescos, tornam-se difíceis de conseguir. Os cientistas do clima observaram que essas mudanças extremas estão se tornando ainda mais imprevisíveis. Nos últimos anos, a Amazônia enfrentou algumas das secas mais severas já registradas. Durante esses períodos, partes do Rio Negro atingiram níveis historicamente baixos, expondo leitos que permaneceram submersos por gerações. O transporte praticamente parou em diversas áreas, afetando milhões de pessoas em toda a bacia amazônica. Para as famílias que vivem em comunidades flutuantes, cada estação exige adaptação. As casas são cuidadosamente projetadas para acompanhar as mudanças no nível da água. Grandes troncos de madeira ou plataformas flutuantes sustentam residências inteiras, permitindo que elas subam durante as enchentes e desçam quando a água recua. Cordas resistentes prendem as casas a árvores próximas ou a postes ancorados, impedindo que sejam levadas pelas fortes correntes. Ainda assim, até esses projetos tradicionais enfrentam desafios crescentes. Tempestades fortes tornaram-se mais frequentes. Ondas repentinas criadas por grandes navios de carga podem sacudir violentamente as frágeis casas. Detritos flutuantes carregados pelas águas das enchentes frequentemente colidem com cais e residências, causando danos caros que muitas famílias simplesmente não têm condições de reparar. As doenças representam outro perigo oculto. As águas das enchentes frequentemente se misturam com esgoto e lixo, aumentando o risco de doenças transmitidas pela água. As populações de mosquitos explodem em determinadas épocas do ano, contribuindo para doenças como malária e dengue. As crianças são particularmente vulneráveis, pois passam grande parte de suas vidas próximas à água. A pesca, antes considerada uma das ocupações mais seguras da região, também se tornou cada vez mais incerta. O Rio Negro é famoso por espécies como tucunaré, tambaqui e inúmeros peixes ornamentais exportados para todo o mundo. Porém, as mudanças no nível da água e a pesca excessiva reduziram as capturas em algumas áreas. Muitos pescadores agora passam o dobro do tempo no rio para ganhar a mesma quantia que conseguiam anos atrás. Apesar dessas dificuldades, o povo do Rio Negro desenvolveu uma notável capacidade de resistência ao longo das gerações. As crianças aprendem a remar barcos quase ao mesmo tempo em que aprendem a andar. As famílias compreendem o ritmo do rio melhor do que qualquer previsão do tempo. Elas sabem onde os peixes se concentram durante as enchentes, quais árvores permanecem firmes durante as tempestades, como reconstruir suas casas após um desastre. Para eles, sobreviver não significa derrotar a natureza. Significa aprender a viver ao lado de um dos rios mais poderosos da Terra. Cada nascer do sol traz uma nova incerteza, mas também uma nova oportunidade. O Rio Negro pode fornecer alimento, transporte, renda e a própria vida. No entanto, ele lembra constantemente a todos que, na Amazônia, a natureza sempre tem a palavra final. Número 1. As mulheres do Rio Negro, o coração econômico das vilas flutuantes. Por trás de cada vila flutuante espalhada pelo Rio Negro, existe uma força silenciosa que mantém as famílias unidas. Geralmente não são políticos, investidores ricos ou grandes empresas. São as mulheres. Enquanto os visitantes costumam notar os pescadores navegando pelos rios ou os barcos de carga transportando mercadorias pela Amazônia, raramente percebem as inúmeras mulheres cujo trabalho diário mantém vivas essas comunidades frágeis. Muito antes do nascer do sol, muitas mães já estão acordadas preparando as refeições, buscando água quando necessário, organizando as crianças para a escola e planejando como conseguir renda suficiente para mais um dia. Em muitos lares, as mulheres administram praticamente todos os aspectos da vida familiar. Elas administram cuidadosamente orçamentos limitados, decidindo quais alimentos podem ser comprados, quais reparos são mais urgentes, como fazer cada moeda durar até o próximo dia de feira. Suas decisões financeiras frequentemente determinam se uma família conseguirá sobreviver às épocas difíceis. Muitas mulheres também são empreendedoras. Do lado de fora de suas casas flutuantes, pequenas plataformas de madeira transformam-se em pequenos negócios.
Algumas vendem pão caseiro, frutas frescas, peixe preparado, farinha de mandioca ou lanches tradicionais amazônicos. Outras consertam roupas, fazem tranças, costuram peças de vestuário ou produzem joias artesanais feitas com sementes da Amazônia e fibras naturais. Esses negócios podem parecer pequenos, mas juntos formam a espinha dorsal da economia local. Como as oportunidades de emprego formal são limitadas em muitas comunidades ribeirinhas, os negócios familiares fornecem uma renda essencial. Cada cliente importa. Cada venda ajuda a comprar material escolar, medicamentos, combustível ou alimentos. Muitas mulheres também participam diretamente da pesca. Embora a pesca comercial seja frequentemente associada aos homens, as mulheres costumam limpar, preparar, conservar e vender o pescado nos mercados locais. Algumas acompanham suas famílias no rio, ajudando a lançar redes ou capturar espécies menores que contribuem significativamente para a renda familiar. A agricultura é outra responsabilidade importante. Durante a estação seca, as margens expostas do rio criam terras temporariamente férteis, onde as famílias cultivam mandioca, bananas, mamões, pimentas, feijão e outras culturas. As mulheres frequentemente organizam o plantio, a colheita e a venda do excedente para comunidades vizinhas. A educação talvez seja seu maior investimento. Muitas mães fazem sacrifícios extraordinários para que seus filhos possam frequentar a escola. Algumas crianças passam horas viajando de barco todos os dias apenas para chegar a uma sala de aula. Os custos com combustível consomem grande parte da renda familiar, mas a educação é vista como um dos poucos caminhos para um futuro diferente. A saúde representa outro grande desafio. Quando um membro da família adoece, geralmente são as mulheres que organizam o transporte até clínicas ou hospitais em Manaus. Dependendo das condições do rio, chegar ao atendimento médico pode levar várias horas. Em situações de emergência, cada minuto torna-se crucial. A liderança comunitária também costuma ficar nas mãos das mulheres. Elas organizam reuniões de bairro, coordenam o apoio mútuo durante as enchentes, distribuem doações e cuidam dos vizinhos idosos quando ocorrem desastres. Sua liderança muitas vezes é informal, mas extremamente eficaz, pois é construída sob confiança e cooperação. Algumas mulheres ingressaram em cooperativas locais que produzem artesanato utilizando materiais florestais coletados de forma sustentável. Belos cestos, bolsas trançadas, colares de sementes e esculturas de madeira são vendidos para turistas e mercados internacionais, gerando renda enquanto incentivam a conservação da floresta amazônica. Outras abraçaram a tecnologia sempre que possível. Por meio de celulares e das redes sociais, alguns pequenos negócios agora alcançam clientes além do rio. Produtos artesanais que antes eram vendidos apenas nos mercados locais agora podem encontrar compradores em todo o Brasil e até no exterior, proporcionando oportunidades inimagináveis apenas uma geração atrás. Ainda assim, os desafios continuam enormes. Muitas mulheres ainda enfrentam acesso limitado ao ensino superior, aos serviços de saúde, aos serviços bancários e ao emprego formal. As enchentes sazonais podem destruir estoques de mercadorias da noite para o dia. As crises econômicas reduzem o turismo, tornando ainda mais difícil vender produtos artesanais. O aumento dos custos de transporte reduz lucros que já são bastante pequenos. Mesmo assim, a resiliência define suas vidas diárias. Elas continuam cozinhando em fogões simples, criando os filhos, administrando negócios, cuidando de parentes idosos, enfrentando as perigosas condições do rio e construindo comunidades mais fortes com recursos limitados. Os visitantes podem se lembrar das casas flutuantes ou da floresta infinita que se estende além do horizonte. Mas o verdadeiro coração dessas comunidades costuma ser encontrado dentro dessas casas, onde mulheres determinadas transformam dificuldades em esperança todos os dias. Nas vilas flutuantes do Rio Negro, a sobrevivência raramente é a conquista de uma única pessoa. Ela é construída pela força, determinação e perseverança silenciosa das mulheres que se recusam a permitir que suas comunidades desapareçam, por mais poderoso que o rio se torne. Se essa jornada pelas vilas flutuantes do Rio Negro mudou a forma como você enxerga a Amazônia, então você descobriu apenas uma pequena parte de sua incrível história. Escondidas além dessas águas negras estão comunidades esquecidas, animais selvagens perigosos, tradições ancestrais e histórias de sobrevivência que poucas pessoas na Terra já testemunharam. Se você gostou deste documentário,
Não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sino de notificações para nunca perder nossa próxima aventura pelos lugares mais remotos e fascinantes do mundo. E conte para nós nos comentários. Você conseguiria viver em uma casa que flutua sobre um rio, sem estradas, com eletricidade limitada e com a natureza decidindo seu futuro todos os dias? Obrigado por assistir. E nos vemos no próximo documentário de viagem, onde vamos descobrir mais um canto escondido do nosso incrível planeta.